Estamos de volta, vem pra cá, é hora de pensar em saúde. Maio Roxo está começando, sabe o que é? Vem comigo, olha. Atualmente, há mais de 5 milhões de pessoas no mundo com doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, o número de novos casos tem aumentado, revelando uma tendência de crescimento nos últimos anos. É isso que alerta a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Como o diagnóstico precoce é fundamental para evitar aí o agravamento dessas doenças e a necessidade de internação e cirurgias, a conversa de hoje vai acontecer com o Dr. Luiz Fernando Sela. Ele que é médico do estilo de vida e vai nos ajudar aqui a identificar os primeiros sinais de que algo não vai bem. E a sua participação aqui no programa é muito importante. Se você tem alguma queixa, está desconfiado de alguma coisa, você pode aproveitar esse momento para mandar para a gente a sua mensagem. Use o nosso WhatsApp, você pode usar fazendo acesso pelo QR Code aqui na sua tela. Escaneia ele, você vai ser levado ao nosso contato. Tem gente pronta aqui para te atender. Ou você pode anotar o nosso número agora, se é que já não tem aí na sua agenda. Ó, ele é 12 98266 0004. Estou esperando sua participação aqui, tá? Oi, doutor Luiz, bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigada por estar com a gente. Oi, Teru, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor, já que a gente está falando aqui sobre Maio Roxo, nós queremos conferir com as pessoas o que elas sabem sobre essa data. Vamos dar uma olhada. Maio Roxo é uma campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. O objetivo é trazer mais qualidade de vida aos pacientes e alertar a população. A campanha foi criada no Brasil porque no dia 19 do mês é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a SBC, o Brasil registrou um grande aumento no número de casos nos últimos anos. E os dados são alarmantes. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas no mundo sofrem com essas doenças. Ainda segundo a SBC, a cada 100 mil habitantes, até 55 pessoas podem desenvolver algum tipo de doença intestinal. Por isso, esse assunto merece nossa atenção. É isso, doutor. Agora eu quero saber o seguinte, que doenças são essas? Doenças inflamatórias intestinais? Parece que a gente não ouve ninguém falando, eu tô com uma doença inflamatória intestinal. Existem doenças específicas, né? Sim, Teru, as doenças inflamatórias intestinais, né, acho que o nome já é bem explicativo, são doenças que causam uma inflamação no sistema digestivo. Teoricamente, elas poderiam ocorrer em qualquer lugar, da boca ao ânus, mas elas são mais comuns no intestino grosso e no intestino delgado. A gente tem aqui, doutor, um esquema, uma ilustração do trato digestório, assim, de parte dele, né? E me parece que esse seria o intestino grosso e esse o intestino delgado. Qual desses dois? Isso. Existem doenças que são mais assim comuns em determinadas partes do intestino, doutor? Sim, Teru, nós temos dois tipos principais de doenças inflamatórias intestinais. A primeira delas é chamada de colite ulcerativa. E se a gente olhar ali no gráfico que você está apresentando, ela é mais comum na parte do cólon, ou seja, o intestino grosso, exatamente essa parte bege, que é a porção final do nosso intestino. E a outra doença, que é a doença de Crohn, ela pode ocorrer em qualquer parte do sistema digestivo, mas ela é mais comum, Teru, no intestino delgado, especialmente na porção final dele, naquela parte onde o alimento vai passar do intestino delgado para o intestino grosso, né? Essa região a gente chama de ilho terminal. Agora, eu vou trazer aqui, doutor, muitas doenças que a gente tem trazido aqui no Vida e Saúde, doenças inflamatórias, inclusive, são doenças silenciosas, que só vão dar sinal, né, de que estão ali incomodando depois de algum tempo. Vou trazer aqui sintomas de doenças inflamatórias intestinais que podem identificar a vontade frequente de evacuar, náuseas, vômitos, cansaço. Também pode haver febre e perda de peso. Alguns desses sintomas são bem inespecíficos, eu quero que o senhor comente depois. Diarreia com sangue e também
cólicas e prisão de ventre. Parece até, alguns desses sintomas parecem até assim um momento de virose. Sim, Teru, é bem importante falar desses sintomas, né? Essas doenças, elas não são apenas um desconforto, não é só um intestino preso, não é só uma questão de gases, né? Não é só uma questão assim de a pessoa não estar se sentindo bem. São doenças que causam uma inflamação importante, elas podem ser muito graves se não forem tratadas. E a diferença é que esses sintomas, Teru, eles são persistentes. Então, se a pessoa tem uma intoxicação alimentar, ela pode ter uma diarreia, ela pode ter alguns desses sintomas. Só que depois a doença vai melhorar, né? Quando é uma infecção. Agora, quando é uma doença inflamatória intestinal, esses sintomas são persistentes. A inflamação no intestino, ela pode levar, como você falou, a uma alteração nas fezes, como uma diarreia, pode ter sangue ou muco nas fezes, uma espécie de um líquido esbranquiçado, mostrando um sinal de inflamação. A pessoa muitas vezes vai ter dor na região da barriga, uma dor em cólica, ela pode ter um quadro de febre. Então, realmente são sinais preocupantes que alertam, né, que é muito mais do que uma simples indisposição ou indigestão e que a pessoa deve sim procurar um profissional de saúde para ter o diagnóstico correto. Tá. Doutor, às vezes esses sintomas podem vir de maneira bastante aguda também. A pessoa às vezes tem um desconforto e não percebe, né? Já faz alguns dias, alguns meses até que vem levando um desses sintomas, e aí, de repente, ela vem com uma cólica muito intensa e vai para um serviço de emergência. Nesse momento, às vezes, o diagnóstico acontece, né? Sim, muitas vezes o diagnóstico acontece quando a pessoa tem uma crise. Essa crise pode ser ocasionada por uma situação muito grande de estresse, ou porque a pessoa comeu uma alimentação muito ruim, né? Ou tem até fatores genéticos que podem causar. Então a pessoa começa com a doença, ela toma um analgésico, ela toma um medicamento por conta própria, ela percebe que não melhora, os sintomas vão piorando, ela fica preocupada e procura o sistema de saúde. E, normalmente, o médico que vai diagnosticar e tratar essa doença é o gastroenterologista, né? É o médico que cuida do sistema digestivo. E aí o exame, Teru, que a gente faz, né, para chegar ao diagnóstico, geralmente é uma colonoscopia, aquele exame que a gente usa uma câmera, né, que é introduzida no ânus e a gente consegue fazer uma filmagem do intestino grosso e também ali da última porção do intestino delgado, e a gente consegue então ter essas imagens, né, de uma forma aí bem importante. Outros exames também de sangue, exames de imagem, né, como uma tomografia, também podem ajudar. Tá. Você respondeu, doutora, a dúvida da Ione, que tinha acabado de mandar para a gente aqui essa pergunta. Então, o diagnóstico precisa ser bem assim, completo. Só o médico vai poder fazer através desses exames que o doutor Luiz mencionou. Agora, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem acabar levando a outras complicações no organismo, né, doutor? Sim, Teru, como eu falei, isso é muito mais do que uma simples indisposição. Existe uma inflamação na parede do intestino. Então, o intestino por dentro fica todo inflamado. Então, podem surgir complicações. A pessoa pode ter uma anemia, porque ela está perdendo sangue. Ela pode ter uma deficiência nutricional, porque ela não consegue mais absorver direito o que ela come. Ela pode perder muito peso. Essa inflamação também por muito tempo no intestino, ela pode ir levando a algumas fissuras, né? A pessoa até pode ter uma perfuração no intestino e também ter regiões do intestino que ficam com uma cicatriz. Então, imagina aquele intestino inflamado por muito tempo, né? Vai ocorrendo ali uma cicatriz e o intestino vai ficando mais fino, a comida tem dificuldade para passar, né? Então, às vezes, a pessoa fica até com uma oclusão do intestino, como nós chamamos, né? Uma dificuldade das fezes passarem pela luz intestinal. Muito bem, olha, por isso a atenção é super importante, não só frequentando o médico, não só verificando de quando em quando. Aliás, doutor, se uma pessoa tem o trânsito intestinal normal, ela não vai ter essa preocupação assim de checar sempre, mas uma pessoa que de repente oscila, né?
cocô às vezes está duro, às vezes está com diarreia e vice-versa. Ou às vezes ela passa um tempão bem e de repente tem solta o intestino sem nada aparente. Isso também poderia indicar um problema de inflamação intestinal? Pode sim, Teru. Essa alternância entre períodos de intestino preso e intestino solto pode ser um sintoma, né, de uma doença inflamatória intestinal. Mas nem sempre é. Pode ser um problema muito mais simples. Pode ser uma falha na alimentação, uma falta de fibras, uma falta de água na alimentação, ou a pessoa está comendo uma alimentação ruim. Ou pode ser, Teru, aquele problema muito comum nas mulheres, que é a síndrome do intestino irritável. Que é esse intestino muito sensível, que ora está bem, ora está ruim, com muitos sintomas. E essa doença do intestino irritável, ela não é uma inflamação. Ela é apenas uma alteração na forma como o intestino funciona. E o tratamento é bem diferente. Então é importante, né, procurar o médico para fazer o diagnóstico correto. É isso aí. Agora, existem atitudes que a gente pode tomar que vão ajudar nos momentos de crise. Doutora, eu queria que o senhor comentasse aqui, porque, olha, às vezes na consulta médica, não dá tempo do médico, do especialista falar tudo, né? É muita informação, mas ter uma alimentação planejada, equilibrada e saudável é básico. E também, eu vou trazer essa daqui primeiro, olha, comer devagar e em local agradável. Exatamente, Teru. Eu acho que todas as dicas de alimentação que o programa Vida e Saúde faz todos os dias são úteis para prevenir essa doença, né? Comer bastante frutas, verduras, legumes, grãos integrais, castanhas, evitar as porcarias, né? Evitar o açúcar, as frituras, tudo isso ajuda a prevenir a doença. E no caso de uma pessoa que está sofrendo com isso, essas dicas que você falou são importantes. Tem que ser uma alimentação simples, de fácil digestão, comer bem devagar, mastigar bem os alimentos, porque o intestino já está todo inflamado, ele já não está legal. Então, se você come algo muito pesado, né, uma alimentação com muita gordura, muita frituras, você come rápido, sem mastigar, o intestino vai ter muita dificuldade de absorver os nutrientes. Então, você tem que ajudar ele comendo direitinho e mastigando bem. Tá. Agora, doutor, o Ferdinando mandou uma interação aqui que eu quero saber, tem a ver com a próxima dica aqui. Olha aí que ele está dizendo, beber algum líquido juntamente com a refeição, será que pode ajudar para o surgimento de problemas intestinais? Sim, isso não é recomendado, viu, Ferdinando? A gente deveria comer sem beber líquido na refeição, né? E a gente beber o líquido até 30 minutos ou 15 minutos antes e mais ou menos aí 1h30, 2 horas depois. Assim a gente separa, né? Uma pessoa que consome muito líquido na refeição, ela pode ter refluxo, ela pode ter gases, ela pode ter alguns sintomas. Tá, então já coloquei aqui. Agora, o senhor mencionou aqui, doutor, a importância de comer simples, né? Sem usar muitos condimentos, muita gordura. Então, cozinhar com pouco sal, né? Mas, assim, tem que ter um temperinho sem aqueles condimentos que podem irritar ainda mais um intestino inflamado. Isso, Teru. Então, tem que ter uma comida natural, preparada de forma simples, né? Então, alimentos cozidos, né? Vai comer lá um arroz, vai comer uma batata, uma cenoura, né? Alimentos simples, cozidos, sem usar muitas especiarias e temperos picantes que podem causar uma irritação no intestino, né? Isso não é recomendável. Pode sim usar um pouquinho de sal, tá? Mas lembre-se, é uma comida simples que não vai irritar o seu sistema digestivo. Tá. Agora, doutor, quando a gente tá assim, mesmo que não seja uma doença inflamatória do intestino, a gente já come mais tranquilinho, né? Mais uma quantidade menor. Em casos de pessoas já com a doença diagnosticada, fracionar a dieta, tá valendo uma dica, vai ser uma dica legal? Olha, a pessoa pode sim fazer refeições menores para ela comer menos quantidades e mais vezes ao dia, né? Agora, eu diria que essa recomendação é mais importante que ela seja orientada pelo nutricionista ou pelo médico que está atendendo a pessoa, né? Para ver se realmente tem essa necessidade de fracionar a alimentação. Tá. Agora eu vou trazer aqui, doutora, essas duas dicas, que seria uma descansar após cada ingestão
Isso aqui é uma dica que vale não só para quem está doente, mas para quem não quer ficar doente, né? E também usar uma temperatura mais média para os alimentos, não uma temperatura super quente ou super gelada. Por quê, doutor? Na verdade, quando a gente ingere algum alimento, Teru, o corpo tem um trabalho muito grande para digerir e absorver esse alimento. Então, a gente costuma dizer que o sangue vai todo lá para o sistema digestivo, né? Para você fazer uma boa digestão. Se você faz uma refeição e vai fazer um esporte logo depois, por exemplo, vai fazer uma atividade física, o sangue vai querer ir para o músculo. E aí você vai, né, ter uma competição, né? Então, isso piora a sua digestão. Então, a gente recomenda que a pessoa faça a ingestão do alimento e depois ela fique em repouso, pode ficar em casa, até para fazer uma caminhadinha, mas que seja muito leve, né? Não pode fazer um exercício físico depois para não atrapalhar a digestão. E os excessos de temperatura, Teru, muito bem observado, também são importantes, né? Então, se a pessoa consome alimentos muito quentes ou muito gelados, isso também pode colocar um estresse adicional aí sobre o seu sistema digestivo. Muito bem, olha, e a última dica seriam as bebidas estimulantes, principalmente as bebidas gaseificadas, que trariam, será uma irritação maior, doutor? Na verdade, assim, as gaseificadas têm gás, então elas vão distender o intestino, né? Uma pessoa que está com uma doença inflamatória intestinal, ela já vai ter uma dificuldade na digestão, ela já pode ter um abdômen mais distendido, muitos gases, dores, cólicas. Então, ficar bebendo bebidas com gás, a gente não recomenda, tá? E também você colocou aí o outro ponto, né? Que são coisas que causam irritação, né? Que são muito condimentadas ou picantes. Pimenta do reino, noz moscada, canela, esse tipo de alimento também não é recomendável, especialmente no momento de crise. Olha, doutor, eu quero agradecer aqui pela participação na conversa de hoje, porque ajudou a gente a entender sobre esse assunto, entender os cuidados que a gente pode ter, mesmo se considerando uma pessoa saudável, aquela pessoa que observar essas dicas vai se manter. E aquela pessoa que já tem uma dificuldade vai ajudar no tratamento que deve, só lembrando você aí de casa, que deve ser orientado pelo médico que te acompanha. Cada caso é um caso. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Luiz, está disponível pelo site sousaude.com ou então pela rede social Instagram, @sousaude. Doutor, obrigada, até uma próxima. Obrigado vocês, tchau, tchau. Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho. Na volta tem um Claramente muito especial aqui com o Dr. César Vasconcelos, começando uma semana falando sobre o valor das mães. E ainda hoje, a Arlete Júlio vai estar aqui na cozinha com a gente, ensinando a receita do bolo gelado Minha Mãe Fazia. Tá demais, minha gente, não sai daí não que a gente já volta.